Quantas vezes você olhou para o trabalho de outro designer e pensou: será que eu nunca vou conseguir fazer um trabalho assim? Quantas vezes você acreditou que a criatividade é um dom e que talvez você tenha nascido sem ele? E eu preciso te falar, você está enganado. A criatividade não é um dom reservado a alguns sortudos. Na verdade, ela é um território que está dentro de você e que no vídeo de hoje a gente vai explorar ele para você entender melhor tudo isso. Então, roda a vinheta. E seja bem-vindo, impactado! Eu sou o Gabi Mazei e esse conteúdo é um conteúdo de aquecimento para a nossa Masterclass Designer de Impacto, que vai acontecer no dia 14 de novembro, ao vivo, aqui no YouTube, às 8 horas, onde eu vou te mostrar o segredo para você chegar aos R$ 5.000 mensais com a criação de artes e carrosséis profissionais. E eu estou aqui para te convidar a dar o primeiro passo rumo ao seu verdadeiro crescimento profissional. Então já anota essa data, porque a partir de hoje até o dia 14 você vai começar a entender tudo que você precisa fazer para se tornar um verdadeiro designer de impacto. Para que você entenda sobre a criatividade, você primeiro precisa compreender umas coisinhas. Dentro do seu cérebro, você tem uma área que se chama lobo frontal. E é aqui onde a sua criatividade mora. Aqui é o local onde tudo é impossível e as coisas acontecem. É onde mora eu, criador. Então, pra gente já quebrar logo aquelas duas crenças do começo do vídeo, se você tem um cérebro, você tem lobo frontal. Se você tem um lobo frontal, você tem criatividade. Ponto. Ela é sua por direito. Você só não sabe trabalhar com ela. Vamos lá. Entendendo isso, você precisa compreender também que dentro de uma outra região do seu cérebro, um pouquinho bem lá no meio do seu cérebro, existe um local, um ponto, conhecido como seu segundo cérebro. Esse aqui é o cérebro emocional, ou cérebro dos sentimentos, a mesma coisa. E é lá dentro desse cérebro emocional que existem todas as nossas aflições, as nossas autossabotagens, tudo aquilo que nos segura. É onde mora, é a casa de uma pessoinha insuportável. É a casa do ego. E você pode até estar se perguntando o que é que tudo isso tem a ver com design, com criatividade. E a resposta é tudo. Porque o maior inimigo da sua criatividade não é a falta de talento, é o medo. Como assim? É o medo de falhar, o medo de ser julgado. Só que, para que o seu lobo frontal possa se comunicar e tomar conta e assumir o controle de você, para que você consiga colocar o seu eu criativo para fora, você precisa vencer o medo, pois o medo, ele bloqueia totalmente a conexão entre o seu ego e o seu lobo frontal, fazendo com que o seu neocórtex, que é a região aqui onde está o seu lobo frontal, fique totalmente bloqueado, cego, e a sua vida passa a ser comandada por uma criancinha mimada, vítima, coitadinha, preguiçosa e medrosa, que é o tagarela do ego. Então entenda que onde há medo, não há criação. É por isso que você não tem criatividade, porque você sente tudo isso que eu tô falando pra você. Então, onde existe insegurança, a sua criatividade, ela se esconde. O potencial dentro de você fica completamente preso. Então, mais uma vez, o problema não é que você não tem criatividade. É que a insegurança, a autossabotagem e essa busca doentia pelo perfeccionismo estão sufocando, na verdade, a sua criatividade. Você compreendeu tudo isso. Agora você tem que entender o porquê você sente essas coisas. Eu vou te dar algumas ideias para que você consiga ver o que é que você se identifica. Talvez você sinta isso porque você ainda não encontrou o seu propósito no design. Por que você tá aqui? Por que você escolheu essa profissão? O que te motiva todos os dias a criar artes? Como você quer se ver daqui a um ano nessa profissão? E o que você tá fazendo hoje que se aproxima disso? Ou você tá nadando totalmente contra aquilo que você gostaria de estar fazendo, você não está fazendo, tá assumindo clientes e um monte de coisas que você não gosta de trabalhar, se afastando cada vez mais da sua meta e do seu propósito. Consequentemente, você está indo para um território onde você não gostaria de estar, um território que vai te causar medo, insegurança, autossabotagem, porque isso, na verdade, são tentativas do seu ego, do jeito que as ferramentas que ele tem para te avisar e falar para você: ô meu filho, você está indo para o caminho errado.
Não é pra lá que você quer ir, você tem que ir pro outro caminho. Então por isso que ele te sabota tanto, pra você acordar e voltar um pouquinho pra trás e falar, opa, peraí, vamos dar marcha ré e vamos ver o que é que eu tô fazendo da minha vida. Outro problema, você não acredita no seu potencial. Se você não acredita em você, se você não acredita no seu potencial, se você acha que você precisa ser perfeito para você ser um designer de sucesso, você tá errado, você tá se sabotando e é você mesmo que tá bloqueando a sua criatividade. É por isso que você tá se sentindo dessa forma. Então para com isso. Porque enquanto você tá procrastinando e se sentindo inseguro, com medo de tudo das pessoas, quem é que tá com medo são as pessoas. Com medo da onde você pode chegar. Então troca aí um pouquinho essa visão e começa a acreditar mais em você. Você vai perceber que as coisas vão começar a melhorar. Outro ponto. Você não acredita em você e um outro ponto. Ninguém dentro da sua casa te apoia. Você tem falta de apoio em casa. Pode ser isso também. Não tô dizendo que é o seu caso, mas pode ser que seja. Falta de apoio. E isso com certeza faz você se sentir inseguro, faz você se sentir incapaz e aquela sensação de será que eu vou atingir os meus objetivos? Será que o design é pra mim? Porque talvez ninguém acredite em você. E aí você talvez está se sentindo perdido, não sabe nem por onde começar, nem onde você tá errando. Tudo isso bloqueia a sua criatividade, bloqueia seu lobo frontal. E entendendo que a principal função do seu ego é te proteger. Ele tem que te proteger a todo custo. É pra isso que ele existe. Só que o que acontece quando você bloqueia o seu lobo frontal? Porque quem é pra comandar a sua vida é o seu cérebro pensante. É aqui a parte de cima. Quando você bloqueia ela, quem passa a assumir o controle é a criancinha, é o ego. Enquanto você não para pra pensar e refletir o que você tá fazendo da sua vida. Ele vai tentar te ajudar e te proteger do jeito que ele sabe. É aonde o ego começa a gritar pra você. Não posta esse post. Não tenta fazer isso. Deixa pra depois. Por quê? Porque ele não tem cérebro. O seu cérebro tá dormindo. Você botou ele pra dormir e você permitiu que esses medos dominassem toda a sua vida. Então tá na hora de você pensar, parar, olhar para o que você tem feito, para que você consiga desbloquear a sua mente. Primeiro de tudo, você está com medo do quê? De quem? Por que você está sentindo medo? Simplesmente faça o que você tem vontade de fazer. Acabou. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Pelo menos você tentou. Porque quando você vive dessa forma, a sua criatividade se cala. E aí, quando ela se cala, você se sente parado e estagnado. Você tem aquela síndrome horrorosa do impostor, onde tudo pra você se sente uma fraude. E tudo isso porque você tá permitindo que o medo guie o seu caminho. Então você pode ter referências, você pode passar o dia inteiro dentro do Pinterest procurando referência. Na hora que você abre o Photoshop, você fala, eu não tenho ideia do que eu vou criar. Fica ali 2 horas olhando pro Photoshop, faz uma arte que você olha e fala, meu, que coisa horrorosa. Refaz, nada fica bom, nada dá certo. Por quê? Meu filho, você pode ter referência, você pode ler, você pode tudo. Se você não resolver o medo, seu lobo frontal tá bloqueado, acabou, não tem conexão neural. Isso é neurociência. Não tem como, ele não vai ter criatividade, você pode fazer tudo, não vai. Então a referência é boa, o Pinterest é maravilhoso? É, mas se você não resolver essa parte que é a principal, não vai funcionar. E se o seu ego tem a função de te proteger, por que você sente tudo isso? Por que ele faz esse mal pra você? Porque uma vez que ele não pensa, lembra, o ego, ele só existe pra te proteger. O outro, o seu lobo frontal, o seu neocórtex aqui, essa parte da frente, ela serve pra pensar, pra refletir. Porque é como se, imagina o seguinte, você vai entender perfeitamente agora. Eu quero que você imagine um prédio de vários andares. Isso aqui é a sua mente, tá? Um prédio de vários andares. Quanto mais pra cima está a parte cerebral, mas você concorda que quem tá no andar de cima, a pessoa que tá nesse último andar aqui, ela vai enxergar uma visão completamente diferente de quem tá aqui embaixo? Você já entendeu isso, né? Então você imagina que o seu ego, ele tá aqui. Então ele tá no primeiro andar. O seu lobo frontal, a parte que pensa, a parte que deveria estar no comando da sua vida, ela mora no último andar. Ela enxerga tudo. É ela que deveria estar comandando. Só que o que bloqueia a conexão entre esse ponto e esse ponto? O medo. O que acontece? Por que você sente medo? Porque o ego que está comandando. Quando você se sente inseguro, você dá o controle para ele.
E quando ele controla, ele tá comandando sua vida com base no que alguém que está no primeiro andar enxerga. Você concorda? Quem tá no primeiro andar, se você virar pra ele e falar assim que tem mais 1000 ruas pra frente, ele vai falar, não, só tem essa rua aqui de baixo, só é a única rua que eu tô vendo. Para que você rompa esse medo e tira ele de uma vez da sua cabeça e você consiga viver, porque ele sempre vai existir, o medo sempre vai existir, mas você consegue viver apesar do medo. Você precisa entender que, uma vez que o seu ego, ele tá lá no primeiro andar, pra ele é território desconhecido. O design pra ele é território desconhecido. Tudo aquilo que é território desconhecido, tudo aquilo que ele não conhece, ele não tem garantia de que você vai ficar seguro. E por que ele não tem garantia? Porque uma vez que você permite que o seu medo toma conta de você, você não pensa. Você se torna uma pessoa alienada. Se você se torna alienado, o cara que era pra estar pensando, ajudando o ego a falar, opa, peraí, ô ego, calma que isso aqui ele vai conseguir, não precisa ficar em pânico, ele tá dormindo. Então o seu ego fala, meu Deus, eu estou sozinho. Imagina um pai que foi dormir e largou a criança dirigindo o carro. Ele vai dirigir do jeito que ele sabe. É a mesma coisa, é isso que tá acontecendo. Então ele vai falar, peraí, não tem criatividade agora, eu preciso sobreviver. Então você não tem garantia de que vai dar certo. Lembra, ele tá enxergando no primeiro andar. E o pai aqui, que é o seu ser pensante, tá dormindo, tá lá dormindo, sei lá onde que ele tá. Cadê? Tá na hora de você começar a refletir, pensar nas coisas. Porque o que que acontece? O ego, ele morre de medo de ser rejeitado. Ele tem muito medo de ser rejeitado. E aí quando você tem medo, lembra? Bloqueou. Bloqueei, acabou. Eu não penso mais. E aí você começa a paralisar, você paralisa o seu lobo frontal. Ele fica paralisado, ele fala, bom, não tem nada que eu possa fazer. É a mesma coisa que tá obstruída, a conexão neural está obstruída por um cara chamado medo. Não tem nada que eu possa fazer porque a atitude é sua de falar, peraí, por que eu tenho medo? Só de você refletir, acabou. Você rompe essa barreira, porque quem reflete é o lobo frontal, é a parte do neocórtex, é o cérebro pensante. Se você tá refletindo, acabou, você já saiu do ego. É muito simples, você só precisa refletir nas coisas. Parar de ser alienado, porque se você é alienado, você não tem motivação, você não tem vontade. Quando você fica desse jeito aqui, você se torna alguém perfeccionista. Você quer tudo perfeito. Então tudo tem que ser perfeito. Meu design tem que ser perfeito. Eu tô começando, mas eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que me comparar com o Gabi, por exemplo, que já tá aqui no design, já tá criando conteúdo faz 3 anos. Eu tô criando agora e eu quero me comparar com ele, porque eu tenho que ser perfeito. Eu não posso ser como ele que começou do zero. Roda lá meu Instagram até lá embaixo, você vai ver alguém que também cometeu um monte de erros, que não sabia criar conteúdo e que foi aprendendo e evoluindo ao longo do tempo. Não, eu não quero passar pela parte evolutiva, tem que ser perfeito. Consequentemente, uma vez que fisicamente não existe nada perfeito, não existe. Tudo, na verdade, é imperfeito, e é isso que faz as coisas serem perfeitas. Quando você tenta buscar ser perfeito, você tá indo contra a natureza, você tá indo contra o universo, porque o universo, ele não é perfeito. Na verdade, o universo ele é um caos sensacional, imperfeito, o que faz dele ser algo incrível. Se você tenta ir contra ele, você tá indo contra a lei da natureza, você tá indo contra a sua própria lei. Em vez de aceitar que é a imperfeição, que são os seus erros que vão te tornar um verdadeiro designer diferente, um design que causa impacto na vida das pessoas. Pisa no freio, desce dessa Ferrari desenfreada, entra num Fusquinha, começa a ir mais devagar, coloque-se no seu lugar e pensa, reflita e para de ter medo, porque o medo só vai impedir você de atingir os seus sonhos. Então eu quero que você entenda que você é um pintor, você é um artista, você é alguém sensível e você depende da sua criatividade para ganhar dinheiro, para sobreviver. Mas sem confiar em você e no seu potencial, neurologicamente falando, é impossível. Não tem como. Você já entendeu que não dá. Então é como se você tivesse a 1 metro do ouro e você tá quase desistindo. Assim como desistiu um minerador que tava cavando para encontrar ouro. E aí ele começou a cavar e por um tempo ele encontrou pequenas quantidades de ouro nessa trajetória dele. Ele foi encontrando, ele foi pegando esse ouro e ele foi ganhando um dinheirinho com isso, conseguiu pagar as dívidas dele e continuou cavando. Essas pequenas quantidades mantiveram ele motivado por um tempo. Mas depois de um certo tempo cavando, ele se deparou aqui, ó, com uma rocha.
uma parte bem dura da terra, onde ele não conseguia cavar de jeito nenhum. Essa parte estava muito dura, ele não conseguia penetrar. E ele chegou a pensar e falou: bom, acho que eu cheguei no final dessa mina, não tem mais ouro, eu não consegui pagar as contas que eu precisava, não consegui nenhum tipo de lucro, me lasquei, perdi tudo. Ó, olha quem que tomou conta aqui agora? O medo. Perdi tudo, não consigo mais, meu Deus do céu. Aí sabe o que ele fez? Ele acabou cansando, ele acabou desistindo. Aí ele acabou vendendo o equipamento para alguém, um lojista da cidade. O novo dono, o que ele fez, o novo dono? Olha só, ele entrou em contato com um engenheiro. Então ele ligou, né? Ele entrou em contato com um engenheiro, perguntando para ele o que ele podia fazer. Ele explicou que o rapaz tinha encontrado uma pedra, né? Se é mesmo assim que funciona. E o engenheiro falou para ele o seguinte: é que quando você está prestes a encontrar uma grande quantidade de ouro, por fora existe uma camada bem dura, bem resistente. Só que essa camada você precisa dar a volta para que você consiga cavar por fora, entrar de uma outra forma, por um outro caminho, enxergando um novo ponto de vista. Somente assim você vai conseguir acessar essa camada. O novo dono falou: meu, então é o seguinte, vamos começar a cavar do outro lado para que a gente consiga acessar, encontrando uma mina de ouro gigantesca. Gigantesca, quilos e quilos de ouro ele encontrou dentro dessa mina. 1 metro. Foi o que disse o engenheiro. Faltava apenas 1 metro de desvio para que aquele minerador encontrasse o que ele estava sonhando, encontrasse o seu propósito. E ele desistiu a 1 metro de distância. Simplesmente pela sua falta de experiência, porque ele não teve alguém para guiar ele no caminho dele, como o outro foi buscar um engenheiro, mostrando para ele que ele estava prestes a alcançar. E por que eu te contei isso? Eu te contei tudo isso para falar para você uma coisa muito importante que você precisa entender, caso você queira ter prosperidade na sua vida. Antes do sucesso, sempre, para todo momento, você vai sofrer. É isso mesmo. Você vai sofrer, você vai chorar e você vai se deparar com uma rocha bem dura, bem resistente. Sabe por quê? Porque você precisa ser digno para encontrar o ouro no final do arco-íris. E você só será digno se você romper essa barreira para chegar até o ouro de verdade. Mas enquanto você permitir que o medo tome conta de você, ele vai bloquear suas ideias, ele vai bloquear o seu lobo frontal e a sua parte criadora. Ele podia ter simplesmente pensado também em ligar para alguém e pedir ajuda, mas como ele deixou o medo guiar ele, como ele preferiu ir por este caminho aqui, ele bloqueou a conexão com a parte das ideias. Bloqueando a conexão com a parte das ideias, o melhor caminho aqui agora é desistir. Eu não sei o que fazer, eu não consigo pensar. Eu tô no primeiro andar, não tô enxergando num olhar mais de cima. E aí você vai fazer exatamente como o minerador. Você vai desistir da sua prosperidade estando a 1 metro. Uma merda de 1 metro de distância. Você vai ganhar o suficiente para pagar as suas dívidas e você vai desistir sem antes de chegar e de ganhar tudo aquilo que você sempre sonhou em ter na sua vida. Então agora, eu quero perguntar para você: você vai deixar o medo ganhar? Você vai deixar o perfeccionismo te paralisar? Ou você vai pegar essa pá e começar a cavar? Cave com as mãos se for necessário, mas não desista. Se aprofunde dentro da profissão que você escolheu. Erre, estude, erre de novo. Dê o seu melhor em todas as tentativas. E eu garanto pra você que você vai descobrir que a criatividade e que as ideias esteve e sempre estará dentro de você e da sua cabeça. E assim como o minerador precisou de um guia para lapidar tudo isso, para ensinar para ele outro caminho e outra forma de chegar até esse ouro, de dominar tudo isso, eu tô aqui para ser esse cara. Na Masterclass Design de Impacto, que vai acontecer no dia 14 de novembro, às 8 horas, eu vou te mostrar a chave para desbloquear todo o seu potencial criativo. Aquilo que existe dentro de você para transformar o design na sua ferramenta de impacto no mundo. Trazendo para você 5 pilares essenciais para romper
todas essas barreiras que estão te impedindo de prosperar verdadeiramente em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você tenha abundância, eu quero que você se liberte, quero mostrar pra você o além que o design pode te entregar. Então se inscreve agora no link que tá aqui na descrição desse vídeo, é o primeiro link, e entra pro grupo de WhatsApp, ativa o sininho desse canal e prepare-se pra mudança que a sua vida tá precisando. Porque chegou a hora de você cavar o seu próprio ouro e parar de deixar o medo te impedir. Para começar 2025 rompendo essa barreira que tá te impedindo e saindo de uma vez dessa Matrix. Confira os outros vídeos desse canal e eu te vejo amanhã.